Então, a gente volta a falar sobre o caso de um policial civil agredido, levou golpes de facão por conta de uma confusão lá na cidade de Água Fria, Bahia. A sobrinha dos agricultores que aparecem na imagem envolvidos na agressão está agora para falar com Ailton Oliveira. Ailton, a atualização desse caso é com você. Boa noite. Boa noite, Adelson Carvalho. Boa noite a todos que acompanham o nosso Cidade Alerta Bahia. É isso mesmo, a gente trouxe esse vídeo de uma briga entre um policial e dois agricultores, dois trabalhadores rurais, na zona rural de Água Fria. As imagens mostram uma briga que aconteceu na sexta-feira. A informação que recebemos é de que esse homem foi até o local, foi recebido pelos agricultores, iniciou-se ali uma discussão e aí ele acabou sendo esfaqueado por esses dois homens que são irmãos. Então a gente agora vai se aprofundar nessa história, a gente vai conhecer mais detalhes dessa história, porque a primeira informação, a primeira impressão de quem vê esse vídeo é de que se trata de uma agressão fria, né? De que pessoas que usaram um facão, dois homens contra um, agredindo um policial. Mas a gente está aqui com Simone, que é sobrinha dos agricultores e que conta que a história não é bem assim. Simone, você estava me contando aqui que as famílias que vivem naquela área ali são constantemente ameaçadas e esse policial era uma dessas pessoas que faziam essas ameaças. Me conte direito essa história. Boa noite. Boa noite. Na realidade, ali é uma propriedade onde a minha família ela detém da posse. São mais de 3 gerações vivendo ali dentro. Então, a minha avó viveu ali, explorando aquele imóvel, catadora de mangaba. Eu sou neta, eu tenho 32 anos e também nasci naquela propriedade. Então, toda a minha família tem uma história ali dentro. Porém, tem grileiros que são invasores de terras que querem tomar essa propriedade da gente, nos tirar a posse. Então, daí que iniciou esse conflito. Esse vídeo, ele trata-se de uma questão fundiária, é um conflito fundiário. Então, é um policial civil que é de Conceição do Almeida, o local onde ele atua é 140 quilômetros do local do fato. Ele foi ali com o Nena, que é o Antônio, com esse grileiro de terra que ameaça a minha família constantemente. E ele não é a primeira vez que ele leva seguranças, capangas, jagunços para ameaçar a minha família. Então, essa não é a primeira vez. Mas, infelizmente, desta vez, aconteceu um fato trágico. Porque o policial, ele foi de uma maneira muito agressiva. Se vocês perceberem, o vídeo mostra quando o grileiro que estava no carro, que quem filmou foi o grileiro. Então, qual a intenção do grileiro em filmar esse vídeo? O que é que ele queria passar para a sociedade depois? Porque o policial ele não foi para lá desarmado. O policial foi armado porque eu apresentei a arma na delegacia de Ouriçangas. Então, eu tenho um boletim de ocorrência que constatou que essa arma pertence ao governo do estado. Então, esse policial ele tem muito o que explicar. Porque o governo do estado, ele paga para esse policial para nos dar a proteção e nos dar a segurança. E o que foi que ele foi fazer ali? Ele foi agredir, ele foi ameaçar e ele também pode tentar fazer uma tentativa de homicídio, porque eles não estavam livres. Eram os agricultores que acordaram cedo, estavam com roupa de campo, acordaram 5 horas da manhã para trabalhar, tá na lida e esse policial, ele adentra a fazenda, ele pula a cancela para fazer as ameaças, as agressões para esses agricultores. E foram 2 momentos. O primeiro momento, ele já entra, ele já insinua, ele vai com arma, ele sai da propriedade e ele retorna. E ele ficou muito agressivo porque ele percebeu que os agricultores detinham de uma câmera. Por que essa câmera? Porque a gente também precisava se proteger numa eventualidade dessa. Então, esse policial, ele ficou agressivo e ele partiu para cima dos agricultores. O que os agricultores tinham na mão era uma ferramenta de trabalho. Não era uma arma, como o policial estava na mão, como uma arma de fogo. E nesse momento, a gente está com muito medo, porque as ameaças são constantes. Ah, mexeu com o policial, a família vai morrer, eles vão morrer. Mas e cadê a segurança pública, não é isso? Então, esse caso a gente já levou em conhecimento do governo do estado para acompanhar de perto, porque não se trata de uma agressão a um policial, se trata de uma invasão de terra, porque foi isso que eles tentou fazer com a gente. Eles tentou tomar da gente a posse da área na força.
e com o uso de arma, porque a arma do crime a gente apresentou. Naquele momento, seus tios tinham conhecimento de que esse homem era um policial? Não, ele não sabia quem era. E eu também não sabia. Eu só identifiquei que era um policial, porque ele adentrou o Hospital Municipal de Ouriçangas. E quando eu estava na delegacia para entregar a arma deste policial, que eu também não sabia que a arma era dele, e lá foi constatado que se tratava desse policial, Pedro Emílio. E que já era também comum, outras vezes, ele ir na nossa região, na minha comunidade, no Iraí, fazer esse trabalho de abuso com a comunidade. Então, ele não é um policial desconhecido. É um policial que a comunidade sabe, principalmente o perfil agressivo dele. Lá nessa comunidade vivem 6 pessoas, ou 6 famílias, não é isso? Entre elas, muitas crianças e mulheres. Vocês se sentem seguros a partir dessa situação que está acontecendo? Não, o caso da fazenda é um e o da comunidade é outro. A gente tem uma comunidade que é de extrativistas de Mangaba. Hoje, boa parte dessa comunidade atua com carvão. E tem a propriedade que é de minha família, onde a gente reside. E que lá dentro tem pessoas. Inclusive, a gente está com medo. Eu tenho uma filha de 9 anos e que minha filha está muito abalada com todo esse acontecimento, com toda essa movimentação. E realmente a gente também não se sente seguro. É a zona rural, é um lugar mais afastado, um lugar mais isolado. Então, a gente teme também pela segurança da nossa família, pela segurança da comunidade, porque termina mexendo em um contexto completo. Não se trata só da minha família, mas de uma comunidade local que ela foi abalada com esse fato que aconteceu. Quem é Nena? Esse Nena é um medidor de terras que chegou na região há uns 40 anos atrás, medindo terras e fazer um trabalho para vender para empresas. Só que ele usa documento de terceiros e diz que a Fazenda Teles é Fazenda Pedra Furada, porém, que é no município de Água Fria também. Porém, os herdeiros alegam que não passou a posse deles para esse Nena. E aí ele vem tentando, de forma agressiva, tentar tomar essa propriedade da gente. Só que ele não tem dentro da área nada, ele não tem uma marca, ele não tem uma estaca colocada, ele não tem uma árvore plantada, então ele não tem nada, mas ele quer tirar a terra da gente de qualquer jeito. É isso, Adelson. Ela estava me explicando aqui, inclusive, que ela e os familiares, as pessoas que vivem nessa localidade, eles têm o documento, a posse da terra. Mesmo assim, seguem sofrendo ameaças e intimidações, como, de acordo com ela, aconteceu na última sexta-feira. Você tem alguma pergunta, Adelson? A gente está aqui à disposição. Isso, a gente vai continuar ouvindo essa jovem. O detalhe é o seguinte, viu, Ailton? Quero saber qual é o tamanho dessa área aí em questão, não é? E ela falou no início da entrevista que não é a primeira vez que isso acontece, né? E esse Nena citado aí por ela, querendo, é só procurar a nossa produção aí para explicar o nome dele envolvido aí na questão. Mas e aí? Eles já prestaram queixa na polícia? Primeiro, o tamanho da área, que chama tanta atenção, né? E já prestaram queixa na polícia antes desse episódio? Sim, a gente já registrou queixa na delegacia de Ouriçangas. Essa ocorrência depois seguiu para a delegacia de Água Fria. Ele não tem nenhuma liminar para tirar a gente da área, entendeu? Mas a gente fez os registros de ocorrência. E essa ideia da gente, depois de começar a fazer as filmagens, realmente é para reforçar a agressão de Nena contra a nossa família. Então, vocês já registraram outras ocorrências antes dessa situação, por ameaças também? Isso. Pela invasão da propriedade, por ele querer entrar na propriedade e tirar a gente na força. Vocês solicitaram segurança para o governo do estado, proteção para o governo do estado, para a Defensoria Pública? A gente fez a solicitação agora, mediante esse fato, envolvendo um policial, que é uma questão muito complexa. Então, agora a gente levou essa situação para o governo do estado e pedindo apoio, pedindo reforço, porque são agricultores familiares que estão na posse desse imóvel, vivem lá dentro e também tem todo um contexto de uma comunidade. O que é que vocês temem nesse momento? Morrer. Meus tios, porque eles estão sendo vistos nesse momento como assassinos, como criminosos, não é isso? Como criminosos, mas a gente observa nas imagens feitas por eles mesmos, que é claro que
dá mais de 5.000 hectares. Você tem mais uma pergunta, Adelson? Vou voltar já já aí com vocês. Pressão, produção. Vou voltar já já, porque eu quero a participação de Calil. Ô, Calil, você estava ouvindo... Aguenta aí, viu, Ailton? Atentamente aí o que disse essa jovem, né? Ela traz em questão aí um tal de Nena, que chegou na cidade como medidor de terra, né? Que seria envolvido aí com venda, com oferta de terra, né? Ela fala aí do policial que é lá de Conceição do Almeida. Conceição do Almeida é depois de Cruz das Almas, né? Indo lá para Santo Antônio de Jesus, 140 quilômetros do local desse episódio, né? Que a ocorrência foi registrada em Ouriçangas. E aí, Calil, ouviu atentamente tudo isso aí? Ouvi. Agora, eu queria até entender qual seria, de fato, a participação do policial. Porque Nena, de acordo com a senhora, falou aí com o nosso repórter Ailton Oliveira, seria um medidor de terras. O que eu quero entender, Adelcio, e o telespectador também, acredito, qual é a ligação deste policial com esse Nena. Eles têm alguma ligação? A ida deste policial a esse local, aonde estavam ali os agricultores, que essa imagem é muito forte, essa imagem chama atenção, porque o que essa imagem traz pra gente? Que os dois agricultores estavam ali não buscando guerra, não buscando confusão, tanto que eles vão dando passos para trás, correto? Aí, logo em seguida, o policial, que segundo a senhora, até então, os dois agricultores não sabiam se tratar de um policial militar, ele bate na mão do rapaz de camisa verde, que estava filmando, justamente para impedir a filmagem. Agora, eu pergunto, porque, observe, estão sendo feitas duas filmagens. Ela poderia dizer quem é que está ou estava filmando essa ação do outro lado da cancela, porque o policial, até então, ninguém sabia, segundo ela, que era um policial. Quem estaria filmando essa ação que nós estamos vendo agora? Essa pergunta que eu queria fazer para ela, Adelson Carvalho. A jovem aí está ouvindo, ela pode responder. É Nena que está filmando ou é outra pessoa? É isso. O Adelson, a gente trocou uma ideia aqui antes de entrar ao vivo e a Simone me explicou que quem estava no carro eram as pessoas vinculadas ao Nena. E quem estava, claro, do outro lado eram os tios dela e que o Nena teria contratado esse policial para fazer essas ameaças. Foi isso que aconteceu? Explique para a gente. Isso, com certeza. Na realidade, o policial ele desceu sozinho. Então, ele tinha aquela fama, né, era de valente e tal, que ele conduziria aquela situação ali perfeitamente, até porque ele estava de porte de uma arma. E ele, com certeza, mostrou a arma para os agricultores para ameaçar eles, né? Então, claro que os agricultores não iam ter a reação que tiveram, não é? E o Nena e com outra pessoa ficaram no carro. Então, tinha mais duas pessoas na cena do crime. E essas duas pessoas estavam de fora filmando tudo o que estava acontecendo. Porém, a gente percebe que eles não filmaram do início. Eles filmaram depois, quando o policial já tinha entrado na propriedade, estava passando a cancela novamente e quando o policial retorna. Então, tem uma imagem aí que é cortada. O que é que aconteceu antes daquele momento, não é? Então fica essa dúvida para a gente, porque a gente quer também que apareça essa resposta. O que é que ele aprontou antes ali com os meus tios? O que foi que ele fez? Qual foi a agressão que ele fez com o meu tio antes? Porque não aparece no vídeo. Então é isso que a gente se pergunta o tempo todo. Eles foram muito agressivos e os meus tios não são agressivos, não têm esse comportamento. E o meu tio o tempo todo fugindo, tentando controlar a situação e realmente partindo para um diálogo, para uma conversa. Só que chegou um momento que a situação ficou muito acalorada e não teve mais conversa. Ou eram os meus tios ou era o policial.
Então, a história que talvez eu estaria contando hoje era a morte dos meus tios e eu não ia nem saber que tinha um policial civil envolvido na situação. Então, o mais difícil, o mais triste de tudo, para mim seria isso. Porque eu fiquei chocada quando eu cheguei na delegacia, que eu apresentei essa arma e eu identifiquei que essa arma é do governo do estado. Então, eu não admito que um profissional, ele saia para fazer um serviço particular, para ameaçar, para agredir pessoas. O Estado não está pagando a ele para isso. O Estado está pagando a ele para defender a gente. Então, um policial agindo como um jagunço, né? Só mais uma pergunta antes da gente encerrar. A gente percebe que os seus tios estavam filmando também aquele momento. Vocês têm esse vídeo? Porque seria interessante, seria uma peça que ajudaria bastante nessa investigação dessa história toda. Esse vídeo a gente não detém ainda. Eu acredito que se a gente conseguir esse vídeo vai esclarecer muita coisa desse contexto, porque a única coisa que ele me entregou no momento da agonia, da correria, foi a arma. Então, talvez para ele o que foi mais importante naquele momento, ó Simone, apresente a arma na delegacia. Então, foi aquilo que eu fiz naquele momento. Então, ainda tem boa parte desse desfecho, desse contexto para a gente mostrar, mas assim, a gente já percebe o nível de agressão e esse policial também explicar o que ele foi fazer em uma propriedade onde ele pulou a cerca para ele fazer uma ameaça. Então, ele não é lotado naquela região. Então, que isso fique claro e que ele não tem nenhum mandato judicial para ir lá nos ameaçar e querer nos tirar de lá de qualquer forma. Tá certo. Adelson, a gente dando esses detalhes aí dessa história, né, desse vídeo chocante aí, a gente mostrando detalhes dessa história. Claro, a gente está aqui à disposição do outro lado também, é o nosso papel jornalístico, ouvir todos os lados dessa história, mas aqui a Simone apresentou a versão dos tios dela, né, que inicialmente saíram como os vilões dessa história, mas segundo ela, não é bem assim, inclusive no vídeo aparecem recuando. Eu volto com você, Adelson, mas a qualquer momento a gente pode trazer mais detalhes dessa história aí, mais detalhes sobre esse vídeo e também da situação dessas famílias lá em Água Fria. É com você aí no estúdio. Pronto, tá aí, né? O policial querendo aí, é só procurar a nossa produção, esse tal de Nena que foi citado também.